não só no sentido de vida, como de prosperidade, de salvação e de ministério. E eu quero ministrar sobre isso, o Deus que dificulta. Porque nós temos uma passagem que diz que Deus não criou o povo de Israel, quando o povo de Israel saiu do Egito, pelo caminho dos filisteus, que era o caminho mais perto. Mas Deus fez com que o povo seguisse pelo caminho do deserto, entrando ou seguindo rumo ao mar perdido. Até aqui os irmãos estão entendendo, irmãos? Deus é o Deus que dificulta. Deus é o Deus que leva o seu povo para o caminho mais difícil. Se nós começarmos pelo Deus que chamou Abraão, Isaac e Jacó, Deus disse para Abraão: sai da sua terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão não saiu da sua terra com um destino em mente. Ele saiu caminhando pelo deserto. Embora Deus lhe fizesse promessa, dizendo que faria dele uma grande nação, a sua esposa não engravidou no outro dia. Passaram-se mais ou menos 25 anos para sua esposa engravidar. E no livro de Gênesis, no capítulo 11, no finalzinho, no versículo 30, diz assim que Sara é estéril. Deus escolheu Abraão para ser pai de uma grande nação, sendo que a sua esposa é estéril. E se tem algo interessante na família dos patriarcas, é que Sara, a esposa de Abraão, era estéril. Rebeca, a esposa de Isaac, ela era estéril. E Raquel, a mulher de Jacó, também era estéril. E embora Deus dissesse que faria deles pais de grande nação, vou repetir novamente, Sara, a mulher de Abraão, não engravidou nos dias seguintes em que Abraão seguiu a voz de Deus. Pelo contrário, passaram 25 anos. Houve um momento que ela até mesmo duvidou que ela, sendo velha, poderia dar à luz a filhos, a ponto de ela pegar a sua escrava, Agar, e dar para Abraão. Mas Deus disse que a promessa não era através de Agar, era através de quem? De Sara. Isaac foi orar para que Deus abrisse o ventre da sua mulher. Isaac orou até que Deus assim fez. Jacó, que casou com as duas irmãs, no capítulo 30 de Gênesis, diz o seguinte, no versículo 1, que Raquel chegou para Jacó e disse assim: Jacó, faça alguma coisa, eu quero ser mãe. Deus é um Deus que dificulta as coisas, meu amado irmão. Deus não é aquele ser que vê você chorando e que vai trazer um lenço e vai enxugar as suas lágrimas. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que diz que tiraria o povo do Egito, chamou ou comissionou a Moisés descer para o Egito. Moisés até questionou a Deus, dizendo: Senhor, eu vou chegar lá e eu vou apresentar qual Deus para eles. E Deus disse para Moisés: fale que o eu sou te enviou. Quando Moisés chegou lá, Moisés pegou o seu cajado e chegou lá diante de Faraó. Faraó não quis libertá-lo no primeiro momento. Então Moisés lançou o seu cajado, o cajado se transformou no quê? Uma cobra. Faraó mandou chamar os seus magos também jogaram os seus cajados, o cajado deles também se transformaram em cobras. O Senhor Deus então começa a manifestar as pragas, a primeira, a segunda, a terceira, e os magos do Egito também realizaram feitos da mesma forma. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Oxe, Deus mandou Moisés lá para libertar o povo, então Deus vai favorecer Moisés diante de Faraó, e Faraó vai libertar o povo. Mas não foi assim. O próprio Deus endureceu o coração de Faraó, a ponto de Moisés ir 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes diante de Faraó, e Faraó não libertou Israel tão facilmente. Faraó só vai libertar o povo de Israel do Egito na 10ª praga. E mesmo assim, quando o povo já está fora do território do Egito, ele se arrepende, junta o seu exército e fala: vamos atrás deles. Vamos atrás deles. E Deus não guiou o povo do Egito para a terra prometida pelo caminho mais curto. Pelo contrário, foi pelo caminho mais longo, o caminho mais difícil, pelo deserto. Porque Deus sempre dificulta as coisas.
Os irmãos estão entendendo? Eu vou continuar com esse raciocínio para você entender. Quando Moisés, caminhando com o povo, já havia saído do Egito, estão no deserto, eles encontram o quê? O mar vermelho diante deles. O povo ficou sabendo que Faraó havia se arrependido. Chegaram em Moisés e começaram a questioná-lo. Olha, Moisés, Faraó está vindo aí com um exército preparado, com carros, em condições de nos prender, de nos matar, de nos destruir. E Moisés vai falar com o Senhor. E o que Deus disse para Moisés? O que você tem na mão? Eu tenho um cajado. O Senhor Deus diz, toca nesse cajado. E qual é a ideia que nós temos? Que Moisés chegou a uma certa distância, tocou no cajado e as águas se abriram. Alguns rabinos dizem que não foi bem assim. Alguns rabinos dizem que Moisés entrou até mais ou menos que a água estivesse no queixo dele. Então ele pega o cajado, ele toca. Quando ele já está dentro do mar, todo molhado, que ele toca, aí as águas vão se abrir. Aleluia. O caminho não é tão fácil. O caminho não é tão simples, é caminho de deserto. Vocês vão enfrentar o mar, mas o mar não vai sucumbi-los, o mar não vai derrotá-los, o mar não vai destruí-los. Você vai ter de entrar dentro do mar para que o Senhor Deus faça um milagre extraordinário. Os irmãos estão entendendo, irmãos? No deserto esse povo viveu 40 anos. Não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano, foram 40 anos no deserto. A um lugar onde eles não podiam plantar, os seus animais não tinham vegetação tão fácil para se alimentar. Faltou a eles água a ponto deles ir até Moisés e dizer: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer aqui? E de Moisés ir até Deus e falar: Senhor, o povo está murmurando, o que eu faço? E aí o que Deus fez? Criou uma torneira no deserto, um anjo trouxe água para todo mundo? Não. O Senhor Deus disse para Moisés: Moisés, toca na rocha. Moisés pegou o cajado e bateu naquela rocha, e a rocha saiu água. O nosso Deus é o Deus de milagres, mas para que o milagre aconteça, Ele vai permitir que a situação se torne extremamente difícil, a ponto de você olhar para tudo ao seu redor e achar impossível uma saída. Aí esse Deus entra em ação e te surpreende e faz um milagre. Aleluia. Por quê? Para que o homem entenda que o milagre não é segundo a capacidade humana. Vamos continuando esse Deus que dificulta as coisas. Vamos falar um pouco de Josué. Josué, agora que ele é o líder do povo, vai entrar com o povo na terra prometida. Há um grande desafio para eles. E qual é o desafio que está na sua frente? O rio Jordão. Não há ponte e não há meio desse povo passar por aquele rio. E o Senhor Deus fala para Josué: Josué, pega os sacerdotes, mande que o sacerdote coloque a arca nas costas e eles vão na frente do povo. Vão entrar no rio, e os sacerdotes com a arca nas costas começam a entrar no rio. Como eu disse para você, a nossa mente, que facilita tudo, entende que o povo só colocou a planta dos pés na água e o rio voltou atrás e o povo passou em pé enxuto. Mas não foi assim. Eles entraram até determinado momento no rio. Imagine esse povo entrando com a arca pesada, e eles vão entrando no rio e a água não está abrindo, e eles estão entrando. A coisa não é tão fácil assim. Eu me lembro imediatamente de Naamã, quando Eliseu mandou que Naamã mergulhasse 7 vezes. Naamã começou a questionar, dizendo o seguinte: olha, lá na Síria tem rios mais limpos do que o Jordão, e eu vim aqui para encontrar com o profeta nem se encontrou comigo. Aí ele disse: que profeta é esse? Alguém chega para ele e fala assim: ô capitão, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer uma coisa mirabolante, o senhor não faria? Ele só mandou o senhor mergulhar. E aí Naamã foi lá e mergulhou 1, 2, 3, 4, 5. Aleluia, o milagre vai acontecer em qual mergulho? No 7. É o Deus que dificulta as coisas. É o Deus que não nos dá as coisas de mão beijada.
Aleluia. É o Deus que permite que nós venhamos a enfrentar a luta até o extremo. Quando nós achamos, aleluia, que já não temos mais força e que Deus não vai aparecer e que o milagre não vai acontecer e que vamos sucumbir no meio da luta, no meio da prova, no meio da adversidade. É nesse momento que Deus nos surpreende e abre o mar que nós estamos enfrentando, faz o Jordão retroceder e o milagre acontece diante de nós e ficamos estarrecidos e admirados. Quão grande é o Deus a quem nós servimos. Glória. Só que tem gente que desiste antes do milagre acontecer. Deus dificulta as coisas. Aleluia. O povo está na terra prometida. O Senhor Deus disse que entregaria aquela terra para o povo. Eles encontram agora uma cidade chamada Jericó. A cidade de Jericó é toda murada. Não havia meios dos soldados entrar pelas formas naturais. Os muros são imensos, largos. Eu disse aqui que alguns estudiosos chegam a dizer que aquele muro tinha de altura mais ou menos 9 metros de altura por 6 de largura. Havia casas construídas em cima do muro. E como esse povo poderia entrar? Meu Deus, que dificulta as coisas. O Senhor Deus não enviou um anjo. Então veio Miguel com a espada, bateu naquele muro e o muro foi abaixo. Não. Então o Senhor Deus mandou um raio bateu naquele muro e o muro foi abaixo. Não. O Senhor ordenou: esse povo vai marchar em volta desta cidade por 6 dias em silêncio. Eles vão marchar em silêncio. No 7º dia, em jejum, esse povo vai marchar 7 vezes. Mas na 7ª vez, aleluia, o povo vai tocar trombeta, vai gritar, vai adorar. E quando o povo assim fizer, o milagre vai acontecer. E quando o povo fez, o muro não caiu para frente e nem para trás. O muro simplesmente ele ruiu de alto a baixo. Aleluia. E o que é mais miraculoso é que a casa de uma prostituta chamada Raabe, em cima do muro, o muro todo ruiu de alto a baixo, e a casa dela permaneceu, aleluia, em pé diante da aliança, aleluia, que Deus fez com aquela mulher. O Deus que dificulta as coisas. Não foi na primeira volta, não foi na segunda, não foi no primeiro dia, foi no 7º dia. Aleluia. O povo está em silêncio. Aleluia. É o Deus que dificulta. E se eu olhar por todo o Velho Testamento, eu vou encontrar vários exemplos disso, irmãos. O Deus que permitiu situações adversas. Olha Davi, o pastorzinho que cuidava do rebanho do seu pai. Quando ele vai ao campo de batalha, ele ouve um gigante de 2,90 metros mais ou menos de altura, gritando, pedindo um soldado para lutar contra ele. Davi ouve e diz: não tem soldado aqui não? Esse homem está afrontando a nação do Deus de Israel? Não, eu me habilito a lutar contra ele. Aí o Saul mandou chamar e falou: moça, é o seguinte, você não tem experiência, você nunca enfrentou batalha. Davi deveria ter por volta de 15 a 17 anos. O gigante era experimentado na batalha. Saul falou: você não tem experiência. E aí Davi começa a contar a sua experiência. Ele falou: olha, eu cuido do rebanho do meu pai. E quando eu estou cuidando do rebanho do meu pai, e vem um urso ou um leão, eu enfrento o urso e o leão. Eu estou preparado para enfrentar esse gigante. Ou seja, a luta ela é proporcional. Deus vai dificultando as coisas proporcionalmente. Está aqui a nossa irmã Paulinha, que cuida da área da saúde, né? Na área de musculação, essa área. Que quando a pessoa chega lá no primeiro dia, que vai na academia, ele não vai levantar um peso muito grande. Eu cheguei lá, pastor, acho que é a primeira vez na academia, vou começar a levantar peso. Me dá aí 200 quilos que eu levanto. Levanto nada. Não faço uma série. 100 quilos, eu acho que não tenho força para isso. Mas começa com menos, vai levantando, ou começa a fazer uma série, daqui a pouco vai criando músculo, vai criando resistência, vai se disciplinando, vai aumentando, vai criando corporal, de 100 vai para 150, de 150 vai para 200, quem é mais forte, hoje existem várias áreas que poderiam melhor explicar isso a nossa irmã Paulo, daqui a pouco a pessoa está forte.
O homem e a mulher de Deus é assim, o Senhor Deus vai permitindo lutas com a proporção cada vez maior, Ele vai dificultando as coisas cada vez maior, e se você vence o inimigo, vai surgir um inimigo mais forte, você vence aquele inimigo, vai surgir um mais forte. Não é que Deus tem prazer no seu sofrimento, mas é que Deus está te preparando para coisas melhores e maiores. Mas aonde Deus quer colocar você, Ele precisa fazer com que a sua fé se torne cada vez mais robusta. Deus precisa que a sua coragem se torne cada vez maior, que a sua audácia, a sua ousadia se torne cada vez maior, e para isso você vai vencendo inimigo por inimigo, a dificuldade por dificuldade. Quando você olha para o seu passado, você diz: meu Deus, como eu venci isso? Aleluia. Deus não facilitou as coisas para mim, não. Deus facilitou as coisas para você, irmãos? Para mim, pelo menos, Deus nunca facilitou as coisas. Nunca nada veio de mão beijada. Nunca nada veio de mão beijada. Só no Velho Testamento nós temos vários exemplos. Mas me dê 5 minutos, eu quero finalizar essa mensagem. Vamos para o Novo Testamento. Não, pastor, isso é só do Velho Testamento. Então vamos para o Novo. Jesus, quando exerceu o seu ministério, Marcos capítulo 2, 4 homens encontram um necessitado que está paralítico. Pega o paralítico e leva até Jesus. Quando verem que ele é paralítico, vão dar espaço para ele chegar diante de Jesus. Foi isso que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Tinha tanta gente dentro da casa, das vias normais, naturais, não tem jeito de você receber milagre, não. Aquele paralítico, por ele mesmo, era impossível. Mas 4 homens, com fé, com ousadia, disse: não vou voltar para casa desse jeito, não. Vamos subir pelo telhado, vamos arrastar o telhado. Mas esse homem vai receber o milagre. Ou seja, homens que não desistiram diante das oposições, diante das dificuldades. Meu amado irmão, o cristão chamado, vocacionado por Deus, nós enfrentamos mares, desertos, gigantes, inimigos maiores do que nós. Porque as coisas não vêm de mão beijada para mim e para você. Você se lembra que o nome de Israel significa aquele que luta com os homens e com Deus e prevalece? Eu e você somos assim. Deus não conta com pessoas fracas, débeis, desanimadas, abatidas. Com qualquer coisa começa a dizer: eu não quero mais. Não, meu amado irmão, a ordem de Deus para mim e para você é para marchar, e marchar independente do lugar, do obstáculo, do terreno, da situação ou da circunstância. As coisas vão ficar difíceis, os inimigos podem, aleluia, até aumentar, mas em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Isaías 43, eu gosto demais daquele texto, né? De Isaías 43, versículo 1 e versículo 3. Para mim não citar ele errado para você, embora eu saiba, pelo menos, se não a sua totalidade, na maioria, o texto todo. Isaías 43, versículo número 2, que diz assim: olha, quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, Deus não vai evitar que você passe pelo fogo, Deus não vai evitar que você passe pelo mar, Deus não vai evitar que você enfrente situações adversas. A questão é que Deus vai estar com você, aleluia. Deus vai cuidar de você. É o Daniel que vai para a cova, aleluia, e lá na cova o Senhor preserva a vida dele. É Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor Deus não livrou da fornalha, mas na fornalha o Senhor estava com ele. Deus não facilitou a vida desses homens, mas Deus se fez presente com esses homens aonde eles estavam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aqui eu finalizo falando sobre uma mulher que chega diante de Jesus buscando milagre por uma filha. É claro que eu tenho muitos outros exemplos do Velho e do Novo Testamento, o Deus que dificulta as coisas. A mulher chega e fala assim: Senhor, ajuda a minha filha que ela está moribunda, tem um demônio que cai nela, que pega ela, que joga ela no chão. E quando ela chega diante de Jesus, Mateus capítulo número 15, começa a gritar: Jesus, 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 não dá atenção para ela. Aí um dos discípulos chega para Jesus e fala: Jesus, dê atenção para essa mulher. E o que Jesus disse? Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos. Eu já teria desistido. Porque a gente é assim, meu irmão, a gente quer ser bem tratado.
A gente quer que alguém passe a mão na nossa cabeça e faça cafuné. Não, irmão, você pediu um milagre, vou fazer um milagre na sua vida, porque você merece. Não, ele disse, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos. E qual foi a atitude da mulher? Desistiu? Foi embora? Não. Os cachorros também caem das migalhas que caem dos seus senhores. Jesus imediatamente olhou para ela e falou, grande é a tua fé, mulher. Aleluia. O milagre vai acontecer na sua casa pela sua fé. Fé é isso, irmão. Fé é você ver o inimigo maior do que você, mas você crê que Deus vai te fazer vencedor. Aleluia. O Deus que dificulta as coisas. Aleluia. Deus dificultou as coisas para os apóstolos. Embora a Bíblia tenha uma ordem para os discípulos de pregar o Evangelho a toda criatura, os discípulos saíram pregando o Evangelho. E o que eles receberam? Prisões. Atos capítulo 4, Pedro, João foram presos. Atos capítulo 12, Pedro e Tiago são presos. Tiago é decapitado. Atos Apóstolos capítulo 7, Estevão é apedrejado. Nada vai ser fácil. O apóstolo Paulo sai em uma chamada missionária e então ele é apedrejado, ele é preso, ele é espancado, porque o Deus não facilita as coisas para ninguém. Quer receber o milagre? Vai ter que perseverar. Quer fazer a obra? Vai ter que perseverar. As coisas não vão acontecer naturalmente ou facilmente. Não! Se dispôs a pregar, vai levantar caluniadores. Se dispôs a fazer a obra, vai levantar opositores. Se dispôs a levar a arca, aleluia, vai levantar uma série de situações para fazer você parar, desistir. E você acha que Deus vai enviar anjo para levar a arca por você? Você acha que Deus vai mandar anjo para ficar preso no seu lugar? Não. Não, Tiago foi decapitado. Estevão apedrejado. Deus dificulta as coisas. Até onde vai a sua perseverança? Até onde vai a sua fé? Até onde vai a sua comunhão com Deus? Ontem eu estava pregando a série sobre a geração que nós estamos vivendo, uma geração fraca, né? As pessoas não gostam que eu fale isso, mas nós estamos vivendo uma geração tão fraca. Pelo amor de Deus. Qualquer coisa para, estaciona, desanima, reclama, murmura, chora, se abate. Não vou mais para a igreja, porque Deus até a paz. Toma vergonha, rapaz. Tome vergonha, levanta essa cabeça. Aleluia. Na Bíblia Sagrada não tem um único homem ou única mulher que recebeu as coisas de mão beijada. Pelo contrário, foram homens e mulheres de garra, de gana, de vontade, de coragem, de audácia, de fé. Pessoas que não desistiram diante de obstáculos, diante de dificuldades, diante de situações. Pelo contrário, eles confiaram que Deus poderia fazer milagre na vida deles, mas tiveram que lutar para alcançar as promessas que Deus disse que daria a eles. Esses homens tiveram que perseverar diante de situações, de circunstâncias difíceis, mas eles lutaram até alcançar o milagre. Hoje nós falamos de Abraão, falamos de Isaac, falamos de Jacó. Hoje nós falamos de Elias, de Eliseu. Hoje nós falamos de Josué, de Daniel. Hoje nós falamos de Paulo, de Pedro, de grandes homens que são os nossos heróis na fé. E parece que eles foram heróis porque tudo veio de mão beijada até eles. Pelo contrário, foram heróis porque enfrentaram situações difíceis. Deus não se revelou no primeiro momento. Deus viu até onde ia a fé deles, para que então o milagre acontecesse. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer fazer milagre na sua vida. Aleluia. Deus quer fazer milagre na sua casa. Deus quer fazer um milagre na minha casa. Mas não pense que na primeira oração as coisas vão melhorar. Não pense que o anjo vai chegar quando você dizer, Senhor, está difícil, Senhor. Não. Persevera. Tenha fé. Se dispõe a lutar contra tudo e contra todos, mas vai até o fim. Amém? Se coloque de pé neste momento para nós orarmos e consagrarmos os elementos da ceia. Eu sei que o culto hoje é de ceia, mas o Senhor me colocou essa palavra no coração que eu quis compartilhar com cada um dos irmãos. Quero convidar o presbítero Darlane, o presbítero Cleucino aqui para me auxiliar